intermediário de crédito, para mais uma conversa prática e esclarecedora sobre dinheiro, crédito e proteção financeira. Muito boa noite então. Olá Paulo, como estás? Tudo bem? Olá Luís, boa noite. Tudo bem? E hoje temos aqui um convidado especial. Paulo, queres apresentar quem é que é? É verdade, hoje temos um convidado especial e permite-me dizer que eu estou um pouquinho nervoso, porque assim, normalmente és tu que fazes as perguntas, não sou eu. Mas hoje és tu. Hoje um bocadinho ao contrário, até porque temos aqui um convidado, uma pessoa muito, para mim, de alguma, muita importância. O convidado especial hoje é Francisco Ferreira Lima. Ele é CEO da Max Finance Portugal. E mais do que nós todos, ou tem a obrigação de saber um pouco mais do que nós todos. É o homem do negócio, claramente, não é? Antes de nada, boa noite, Francisco. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje convosco. E obrigado nós, obrigado também aos ouvintes de César Absoluta pela tua presença. Tenho aqui algumas. Vamos procurar aqui um tipo de uma conversa com algumas perguntas, mas a ideia é transmitir um pouco aquilo que, ao fim e ao cabo, que é a Max Finance, ou que é a intermediação de crédito em Portugal, e não esquecer que a Max Finance Portugal é só número 1 é verdade. em Portugal. E antes de mais nada, só de uma forma muito simples, conta-me quem tu és. Francisco Ferreira Lima, um de 3 filhos, 54 anos, com um passado de 22, 23 anos na banca, com um filho, Francisco também, e aqui num novo desafio comercial, num novo desafio profissional, dado que assumi a direção-geral da empresa no final de dezembro e, portanto, preparado para este desafio. E sei que começou bem, que está a continuar bem e melhor será ainda no futuro. Verdade. Pronto, a ideia de ter convidado foi aproveitar a tua vinda também ao Algarve e mais uma vez eu agradeço que tenhas aceito o convite. E vamos aqui falar de um pouco então aquilo que eu estava a dizer da importância da intermediação de crédito em Portugal, assim como a Max Finance e a presença da Max Finance em Portugal para este serviço da intermediação de crédito. Muito rapidamente e de uma forma simples até para toda a gente perceber, explica-nos aos nossos ouvintes o que é exatamente um intermediário de crédito e qual é a importância que este serviço tem para o consumidor. Bom, o intermediário de crédito é alguém, um profissional tecnicamente qualificado, certificado junto do Banco de Portugal, que atua como mediador da relação entre um cliente, um consumidor que está à procura de uma solução de financiamento, um crédito, e as entidades bancárias. É alguém que ajuda o cliente a procurar, encontrar, comparar, entender. O intermediário de crédito tem uma lupa especial para as letras pequeninas dos acordos dos bancos. Procura explicar e decifrar aquilo que é o banquês. Procura explicar os pequenos detalhes. E, na verdade, é também alguém que, sendo um interlocutor único, assegura que o cliente, usando um serviço que é gratuito, tem capacidade de ter conhecimento e acesso a tudo o que são os produtos e campanhas de todos os principais bancos num determinado momento. E, portanto, é um serviço de elevado valor, porque, na verdade, o crédito de habitação é um produto complexo, é consumido apenas de 15 em 15 anos, é, para a generalidade dos portugueses, significa a decisão financeira mais relevante das suas vidas, e ainda assim, ao longo dos anos tem-se verificado alguma tomada de decisão sem toda a informação. O intermediário de crédito também tem esse papel, o papel de ajudar os clientes a tomarem decisões mais informadas, a entenderem qual é o verdadeiro impacto de decidirem por uma determinada solução de crédito. Eu perguntar-te a Max Finance, enquanto também a rede número 1 em Portugal, que tipo de clientes é que mais ajuda? Qual é o tipo de cliente que procura o intermediário de crédito da Max Finance? Bom, a resposta não é fácil porque eu teria que provavelmente falar em quase todos os segmentos de clientes porque temos um pouco de tudo. Ao longo dos últimos 6 meses, por exemplo, a Max Finance Portugal e todos os franchisados com presença de norte a sul do continente e ilhas
têm tido a capacidade de aproveitar esta nova oportunidade de negócio e as condições especiais que foram desenhadas para os jovens e, portanto, 30% ou 40% do nosso negócio nos últimos 5, 6 meses foi exatamente para este segmento de clientes jovens. Temos igualmente clientes que procuram comprar uma casa e que precisam de financiamento. E aí depende pouco daquilo que são os mercados locais. A Max Finance tem presença na grande maioria dos locais das cidades grandes e pequenas em Portugal. E claro que os clientes e o segmento-alvo vai ser diferente em função daquilo que é o mercado que estamos a falar. Mas, na verdade, é difícil caracterizar o cliente tipo porque nós temos clientes que procuram financiamentos de 30 ou 40 mil euros para comprar um imóvel, como no outro extremo temos também clientes que fazem financiamentos de crédito de habitação para comprar imóveis no valor de 1,5 ou 2 milhões de euros. E, portanto, temos clientes muito distintos de várias... nomeadamente, trabalhamos também não apenas com clientes portugueses, mas também com clientes internacionais. Aliás, as nossas equipas hoje em dia têm uma enorme experiência naquilo que diz respeito à capacidade de... também aqui ajudar clientes não residentes a encontrarem soluções junto dos bancos. E o Algarve, pelo menos falo por mim, é essa mesma a realidade que eu tenho desde clientes, precisamente o que estavas a falar, desde aquele que quer comprar uma casa de 100 ou 150 mil, que até ao cliente, especialmente o cliente estrangeiro, e não só, mas especialmente o cliente estrangeiro, já vem para comprar de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, que até recorre ao crédito para comprar. É verdade, e recorre ao crédito desde logo. Muitas vezes até sem ter necessidade absoluta de fazer financiamento, mas recorre ao crédito porque, por um lado, é acompanhado por um profissional de intermediação de crédito com a referência, com a marca e a reputação da Max Finance, o que lhe dá maior confiança no processo. Por outro lado, indo ao banco, tem também uma oportunidade de validar tudo aquilo que são os documentos e até confirmar o valor atribuído ao imóvel. E, portanto, muitas vezes há clientes internacionais que não têm necessidade de recorrer ao crédito e ainda assim vêm pelas nossas mãos e trabalham connosco e acabam por encontrar uma solução de crédito connosco. Quais são os valores fundamentais da Max Finance no seu relacionamento com o cliente? Bom, acontece que ao longo dos últimos anos tem-se assistido a uma alteração radical daquilo que é o modelo de relacionamento das pessoas com os bancos. Assistimos, por um lado, os bancos a terem que encerrar algumas agências, têm menos pessoas nas agências e ao longo dos anos até foram perdendo algum know-how e experiência das equipas que têm nas agências. Por outro lado, o cliente está cada vez mais sofisticado. É engraçado que é simultaneamente mais exigente, quer mais informação, quer saber tudo, quer comparar tudo, mas tem menos tempo. O papel do intermediário de crédito aparece aproveitando esta oportunidade que o mercado cria, uma necessidade de ter capacidade de resposta rápida. Ainda assim, é absolutamente essencial garantir que o cliente é levado a tomar uma decisão informada. E, portanto, mais ou tão preocupado com encontrar uma solução que possa viabilizar a compra de uma casa, é garantir que o cliente, ao tomar essa decisão, ao contratar um crédito, não hipoteca o futuro da sua vida financeira. E isto é algo que nos rege. Portanto, profissionalismo, ética e enorme responsabilidade sobre aquilo que é a tomada de decisão, o apoio ao cliente, para que este não venha a ter problemas no futuro. Tocaste num ponto que é a informação, que há muita informação e o cliente, o consumidor, cada vez está mais informado. Mas não sentes, pelo menos eu sinto isso, não sei se de uma forma geral e a rede toda sente que ele está informado através, na maior parte das vezes, pela comunicação social, mas é uma informação que muitas vezes não vai de encontrar a realidade, que está informado, mas mal informado. E assim, eu faço essa pergunta porque é aquilo que eu sinto. Muitos clientes vêm ter comigo, acham que já sabem, que eu ouvi dizer, porque no jornal ontem disseram isto, e estou-me a lembrar agora do crédito jovem, com a garantia pública, por exemplo, eles vem dizer, não, mas eu ouvi que era assim, ou daquela maneira. Sim, é verdade. Muitas vezes o cliente vem aparentemente informado. Aliás, vivemos uma época em que a generalidade das pessoas se preocupa apenas com o título e o lead da notícia e tem pouco tempo, pouca paciência para aprofundar. Naquilo que diz respeito
ao crédito de habitação, ao financiamento hipotecário, sendo um produto muito complexo e com muitas especificidades, muitas vezes os clientes de facto chegam com uma ideia de que o spread é tudo na vida. E como nós os dois sabemos e bem, há mais vida para lá do spread. E o papel do intermediário de crédito, Max Finance, é garantir que o cliente entende quais são todas as derivadas para lá daquilo que é o spread. De facto, o spread é algo que a banca conseguiu comunicar, mas a verdade é que o que é preciso garantir é que o cliente, ao contratar um crédito, conhece o conjunto de taxas, o conjunto de impostos, o conjunto de custos que vai ter para lá daquilo que é a sua prestação mensal. Como é que, eventualmente, essa condição comercial, como é que as condições de crédito, o spread ou as taxas variam em função do cross-selling? O que é que, eventualmente, pode acontecer se ele não cumprir as condições de cross-selling ao longo do tempo? As situações são diferentes, de banco para banco, como sabemos. Há bancos que, eventualmente, tu deixas de utilizar um cartão de crédito de 3 meses e um dia e o cliente tem um impacto no spread de 0,25. Há outros que, se o mesmo acontecer, o cliente é levado a ter um spread base e isso significa um enorme impacto na prestação mensal e por isso é tão importante o papel que o intermediário de crédito tem a garantir que o cliente tem acesso a toda a informação, nomeadamente aquela das letras pequeninas. Precisamente. Mudando aqui um bocadinho aqui o tema, nós verificamos, muitos de nós, que clientes veem o seu crédito, seja a habitação, seja pessoal, vê o seu crédito recusado, por algum motivo. Muitos deles recorreram diretamente à banca e depois, mais tarde, acabam por nos aparecer a nós. O que é que Max Finance e nós, intermediários de crédito, de que forma é que podemos ajudar esse consumidor que viu o crédito recusado? Uhum. Bom, desde logo, o papel do intermediário de crédito pode começar mais cedo do ponto de vista daquilo que é a literacia financeira e recomendando aquilo que são um conjunto de boas práticas que os clientes têm que fazer quando um dia mais tarde querem recorrer ao crédito. Garantir que os clientes têm rendimentos constantes e declarados, garantir que a CRC, ou seja, aquilo que é o registro de tudo que são os compromissos de crédito que os clientes têm, está devidamente limpa. Garantir que, ao nível do extrato, não existe consumo, gastos em determinados items ou determinado tipo em determinado tipo de atividade que os bancos consideram como arriscado. Toda essa preparação ao longo do tempo também é relevante no momento em que o banco vai fazer a avaliação do risco. Eu não sei se algum desses items, entre muitos, tu estavas-te a referir ao pensar também num que eu já mencionei aqui no passado, que é muitas vezes o comportamento do consumidor, e esse comportamento, eu já dei este exemplo uma série de vezes, que é, basta que apareça uma aposta no jogo online, ele bate na trave e volta para trás. E muitas pessoas não compreendem isso. E a mim, eu já tive, infelizmente, 2 ou 3 clientes que lhes aconteceu isso e tivemos que os preparar ali e levá-los no caminho que pode demorar 2, 3, 4, 5 meses até que reunamos as condições para o efeito. Eu perguntar-te-ia nesta sequência e muito rapidamente 2 ou 3 exemplos de erros comuns que o consumidor comete, que vai depois no desfecho é a recusa do crédito. O primeiro já referiste bem, ou seja, cada vez mais a banca, do ponto de vista daquilo que é a avaliação do risco de clientes, está a olhar para aquilo que é o comportamento e, portanto, qualquer tipo de consumo ou gasto que indicie determinada tendência para o jogo ou outro tipo de atividade do género é um indicador de risco para o banco, por um lado. Por outro lado, aquilo que é o excesso de pequeno crédito ao consumo registado em termos na CRC, portanto, aquilo que é o registro central de crédito que todos os bancos são obrigados a consultar antes de conceder crédito. Terceiro exemplo, aquilo que é o conjunto de cartões de crédito e a forma como são usados. Qualquer banco tem acesso ao número de cartões de crédito que os clientes têm, qualquer banco tem acesso ao volume, ao montante
utilizado pelos clientes e, portanto, sempre que um cliente dá a indicação ou tem uma utilização dos cartões de crédito considerada abusiva, com cartões a limpar cartões, é meio caminho andado para que o banco tenha maior dificuldade em aprovar o crédito. O crédito. Passando para um outro tema, eu estou a procurar abranger aproveitar a personalidade para abranger aqui uma série de temas. Fala-se muito nestes últimos 1 ano, 2, 3 anos de transferências de crédito e de eventuais poupanças. Quando é que vale realmente fazer uma transferência de crédito de um banco para o outro? Antes de responder à questão, eu gostava de responder ou de fazer um comentário prévio que tem a ver com o seguinte. O ADN da Max Finance Portugal é um ADN que aponta para trabalhar crédito novo, ou seja, encontrar soluções de financiamento que viabilizam a compra de imóvel, a compra de um carro, de uma moto, evidentemente que a situação das pessoas na vida se altera. Há casamentos, há divórcios, vive aos filhos gêmeos, há mobilidade no emprego e, portanto, há situações em que os clientes que têm um crédito em curso são obrigados a tentar renegociar ou são obrigados a renegociar o crédito. Depois há outro tipo de situação que tem a ver com a evolução do mercado. Como vimos, em 2023 assistimos a um crescimento muito significativo das taxas de juros e o impacto naquilo que eram as prestações mensais dos clientes foi muito assinalável. Neste tipo de situações é normal que os clientes procurem soluções no mercado que possam vir a aliviar. Sendo que o que também é normal é que, em cada momento, os bancos, em função das taxas de juros, da conjuntura económica, da competitividade entre bancos, possam praticar diferentes condições comerciais. A verdade é que podemos atravessar momentos em que essa diferença de condições comerciais é de tal forma grande que pode compensar o cliente vir ao mercado, procurar soluções noutros bancos, ou mesmo procurar negociar as condições atuais com o próprio banco. Normalmente, como sabemos, os bancos estão muito interessados, como outras indústrias, em rejuvenescer a sua base instalada de clientes e, portanto, é normal que apresentem condições agressivas para ir procurar clientes que estão na concorrência. Da mesma forma como eles depois nos vêm a pedir, não nos tirem os nossos, não é? Sim, a verdade é que quando se fala que existe uma parceria entre os intermediários de crédito e os bancos, essa parceria, nomeadamente naquilo que também está dentro do ADN da Max Finança, essa parceria passa também pela preocupação da sustentabilidade. Este negócio tem que ser sustentável, desde logo para o dono do negócio da intermediação de crédito, o broker da Max Finance, tem que ser sustentável para o gestor de crédito. Obviamente também procuramos soluções financeiras, como referi anteriormente, que assegurem a sustentabilidade financeira do cliente ao longo do tempo e, por último, também soluções que protejam aquilo que é a rentabilidade das carteiras de creditização e das operações de creditização dos bancos, porque este é um negócio que tem que ser triple win, bom para as três partes. E, portanto, sim, é normal que os bancos olhem para as parcerias com alguma preocupação. Felizmente, na Max Finance, nós não estamos sobre o escrutínio da generalidade dos bancos, ao contrário de outros players de mercado, cuja única atividade é rotar carteira. E isso não é intermediação de crédito, isso é outra coisa qualquer. Há pouco falávamos de alguns pontos onde é que os clientes podem e o consumidor pode poupar dinheiro e tu dizias, e bem, que não se resume ao spread do próprio empréstimo. Os intermediários de crédito Max Finance também podem trabalhar e negociar, por exemplo, seguros? Sim. E de que maneira? Os intermediários de crédito da Max Finance têm acordos com os principais bancos a operar em Portugal. Significa que um cliente, quando trabalha com o intermediário, tem uma espécie de one-stop full service, que está a falar com um único interlocutor, e esse único interlocutor tem capacidade e tem relação de se relacionar com todos os bancos.
A generalidade dos nossos intermediários de crédito tem acordos para apoiar a comercialização de crédito de habitação, mas também tem para crédito ao consumo, crédito pessoal, seguros e, portanto, o conjunto de ofertas, de conjunto de produtos que estão disponíveis são muito significativos. Há momentos em que os bancos definem o preço, o spread, em função do nível de envolvimento comercial que têm com os clientes, vulgo o cross-selling. Evidentemente que a definição do preço do banco vai depender do risco que o banco vê na operação, por um lado, e, por outro lado, o nível de envolvimento comercial que tem. Quanto maior nível de envolvimento, leia-se maior cross-selling, maior facilidade tem o banco em descer o spread na operação de crédito de habitação, porque vai procurar obter e vai ter margem complementar dos outros produtos, nomeadamente dos seguros. E, portanto, sim, atualmente, um cliente junto de um intermediário de crédito Max Finance pode igualmente também negociar seguros e negociar crédito ao consumo e negociar crédito pessoal com a generalidade dos grandes bancos a operar em Portugal. Nesta rubrica, no podcast da Eleven, aqui na Rádio Portimão, eu costumo ter já no final uma parte que eu dedico a perguntas frequentes dos nossos ouvintes ou de clientes meus. E às vezes trago aqui com as respectivas respostas, mas hoje quem vai dar a resposta é esta. Mas sim, uma pergunta muito simples, que às vezes me fazem: Paulo, eu já tive um incidente registado que apareceu no Banco de Portugal. Estou impedido de pedir um crédito, seja de habitação ou pessoal? Bom, a pergunta é: já tive, não é? Ainda tenho. Exatamente. Ok. Já tive, já não tenho. Não. Legalmente, inclusive do ponto de vista legal, o quadro de relação, o registro dos incidentes junto ao Banco de Portugal tem um período de validade de 6 meses em função do tipo de incumprimento. Mas, tipicamente, após 6 meses, a CRC, portanto, este registro central de crédito que o Banco de Portugal, na relação com todos os bancos a operar no mercado, a operar em Portugal, este tipo de registro é limpo ao fim de 6 meses. Esse mesmo cliente às vezes diz assim: eu tive uma prestação de um crédito que não paguei, ou uma prestação do cartão de crédito que não paguei o mês passado, mas eu já o liquidei, já está tudo certinho e até tenho aqui a declaração. Nós sabemos que se pedirmos a CRC hoje, vai-nos aparecer ainda atualizado no mês anterior, e que ainda lá aparece. Ainda assim, esse consumidor pode ir junto à banca ou de outra instituição financeira: mas eu já tenho tudo regularizado. Sim, é verdade. A CRC é apurada mensalmente no final de cada mês e, portanto, existem ali um conjunto de dias em que, eventualmente, um incidente pode não ser refletido na CRC. E, portanto, aquilo que pode ser um cliente com uma operação eventualmente rejeitada, não aprovada num banco, que tem conhecimento e acesso direto a essa informação, pode eventualmente ser aprovada por outro banco. Mas aquilo que se deseja verdadeiramente é que os clientes tenham consciência qual é o tipo de comportamento que não podem ter, porque é a única forma de estar na vida. Francisco, estamos quase a terminar. O teu momento de sofrimento está quase a... Não é sofrimento. É um grande prazer, de facto. Pronto, é assim, como é que vês o futuro da intermediação de crédito em Portugal e o futuro da Max Finance enquanto presença na intermediação de crédito? Bom, a tendência, de facto, é que eu não prevejo uma alteração daquilo que é o modelo de relação das pessoas com os bancos, que são cada vez mais distantes. Os bancos apostaram fortemente naquilo que é a digitalização da sua jornada, da experiência com os seus clientes. Isso permitiu reduzir custos por um lado, mas aumentou a distância às equipas dos bancos por outro. Esse menor nível de relação, esse maior distanciamento, por um lado. Por outro lado, aquilo que diz respeito à redução do número de agências e número de pessoas das agências, aumenta a dificuldade da relação direta das pessoas com cada banco. E, portanto, o serviço de intermediação de crédito, sendo totalmente gratuito para o cliente final,
permitindo que um cliente tenha capacidade e acesso a todas as oportunidades, a todas as ofertas e as campanhas em determinado momento. É um serviço que responde à necessidade do cliente atual e, portanto, ao contrário daquilo que se possa eventualmente pensar, aquilo que vamos assistir em Portugal é uma tendência que se verificou nos outros países onde os mercados são mais maduros e onde a taxa de penetração dos intermediários ronda os 85%, 90%. E, portanto, existem, inclusivamente, alguns mercados onde os bancos não têm para o crédito hipotecário qualquer relação com o cliente final. Este é sempre triangulado por um intermediário de crédito. À medida que o tempo for andando, à medida que esta profissão for sendo mais conhecida, à medida que os clientes têm boas experiências e recomendam diretamente outros clientes, à medida que o tempo for andando para a frente, o normal é que cada vez mais os intermediários de crédito tenham maior nível de relevância, maior nível de importância para os clientes finais. Por um lado. Por outro lado, naquilo que diz respeito à Max Finance, nós somos a rede número 1 em Portugal e no caso do franchising, verdadeiramente estamos a olhar para uma situação em que ser grande é bom, ser o maior todas as vantagens todas as vantagens da rede de franchising são multiplicadas, são ampliadas pela dimensão. Temos capacidade de angariar clientes no online, mas há um momento em que, num processo tão complexo, o cliente procura sair dessa jornada digital e encontrar alguém com o qual possa ter uma relação cara a cara. E a relevância da Max Finance e a diferenciação coloca-se exatamente a este nível. Há, por um lado, a capacidade dos clientes nos procurarem no site maxfinance.pt, mas depois há 1.200 intermediários de crédito de norte a sul do continente e ilhas, altamente qualificados a ajudar os nossos clientes. E, portanto, isso só nos deixa tranquilos relativamente àquilo que é o futuro. E, portanto, estamos cientes que o mercado é muito competitivo, mas também estamos cientes daquilo que são as apostas que estamos a fazer do desenvolvimento da rede, o reforço da aposta da marca, o reforço em tecnologia, o reforço na formação e com um conjunto de profissionais que, como temos, estamos muito confortáveis face àquilo que é a liderança do mercado no futuro. Estavas a falar do mercado estrangeiro e o comportamento do consumidor perante o intermediário de crédito ou um broker. De facto, isto é um pouco cultural. À semelhança do que já vínhamos a verificar, que o estrangeiro, quando chega para comprar uma casa, ele não procura o proprietário direto, ele quer lidar com um mediador, portanto, uma agência de mediação imobiliária, um consultor imobiliário, porque é um profissional para aquela área. Há a mesma semelhança, é igual também com a intermediação de crédito. Eles não estão habituados a lidar diretamente com um banco e preferem, sim, o broker. Que vai ajudar, e isso é claro. E aqui, especialmente, penso que nós aqui a nível do Algarve, ou quem trabalha muito com o mercado estrangeiro, verificamos isso mesmo e sentimos isso, que é muito mais fácil eu trabalhar com um estrangeiro do que eu trabalhar com um português. Precisamente, isto é cultural. O português está a começar agora sim a perceber o que é o intermediário de crédito, mas se calhar até há 2, 3, 4 anos atrás não era bem assim, mas pouco a pouco começou de uma forma muito acelerada, porque as estatísticas o que dizem é que cerca de 70% deste negócio de crédito de habitação é intermediado e, portanto, é uma percentagem muito alta para um negócio que começou há 3, 4 anos de forma mais acelerada. Um conselho muito simples para os nossos ouvintes que queiram rapidamente melhorar a sua situação financeira. Que queiram melhorar a sua vida financeira. Para acesso a um crédito, naturalmente. Ok, por um lado, trabalhar mais e ganhar melhor. Essa é fácil. Por outro lado, evidentemente, procurar um profissional da rede Max Finance, porque com certeza nós vamos encontrar uma solução para reduzir aquilo que são os seus custos financeiros, aquele seu serviço de dívida, as suas prestações mensais, sendo naquele conjunto de clientes que estão à procura de contratar um novo crédito, sendo nesse processo de negociação, seja inclusivamente naqueles que referimos anteriormente, em que a vida teve uma alteração significativa e que precisam de encontrar uma solução que lhes permita continuar a viver de forma tranquila.
Pronto, Francisco, nós de facto chegamos aqui ao nosso limite e eu acho que até já ultrapassamos, não é, Luís? Um pouquinho. Um pouquinho só. Eu quero agradecer muito a tua presença, o convite. Eu sei que foi à última hora, mas foi fantástico. Foi bem agradável e esclarecedor. Muito obrigado. Pronto. Deixo também aqui, Luís, permita que volto aqui a deixar e convidar os nossos ouvintes. Todas as questões podem deixar nas nossas redes sociais, podem ir ao Instagram do Paulo Anastácio 11 e deixar lá as perguntas. Francisco, uma última pergunta. Ou só vais terminar a minha frase. Tratar do crédito com o intermediário custa alguma coisa? Não custa nada, literalmente. Pronto. Eu sabia. Max Finance. Francisco, obrigado. Luís, obrigado. Boa noite. Boa noite. Foi mais um podcast Eleven Créditos, Seguros e Companhia,